Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, momento de deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, né? Mas respeita a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Nós temos a nossa decisão, se nós queremos ou não falar com Deus, ouvir a Deus. Então é a minha proposta, né? Vamos ouvir Deus. Deus nos fala. Quando temos a leitura da palavra de Deus, Ele nos fala. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Eu transmito neste vídeo a liturgia referente ao dia 13 de julho de 2023, 14ª semana do tempo comum. É a quinta-feira em que temos missa à escolha. Pode ser a missa normal ou uma missa em memória a Santo Henrique II, rei. Então é memória facultativa, aí a cor é branca. Se for a missa comum, a cor é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Você está ligado no meu endereço telemático, Paulo Roberto Maciel Maciel. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Aí você vai no Instagram, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia de 13 de julho de 2023, quinta-feira. Antífona de entrada. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda com vosso nome até os confins da terra. Toda justiça se encontra em vossas mãos. A antífona foi retirada do Salmo 47, versículo 10º. Agora vamos rezar. Oremos, rezemos, coloquemos nossos pedidos, nossos agradecimentos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 44, versículos do 18 ao 21, 23b ao 29, 45 é o capítulo seguinte, versículos do 1º ao 5º. Naqueles dias Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: Perdão, meu senhor, permite a teu servo falar com toda a franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos: Ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai já velho, um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste a teus servos: Trazei-o a mim para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu senhor tinha dito. Mais tarde disse-nos nosso pai: Voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: Não podemos ir a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: Bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: Um animal feroz o devorou. E até agora não apareceu. Se me levardes também este, e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou:
mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele. Quando se deu a conhecer aos irmãos, José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram, e toda a casa do faraó. E José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 105, versículos do 16 ao 17, 18 a 19, 20 ao 21, refrão 5º A. Lembrai as maravilhas do Senhor. Repitamos: lembrai as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai as maravilhas do Senhor. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai as maravilhas do Senhor. Repitamos: lembrai as maravilhas do Senhor. Vamos agora à aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Essa é a aclamação. Depois teremos a proclamação, que será do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao 15. Vamos primeiro aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao 15. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada, nem ouro nem prata. Mateus capítulo 10, versículos do 7 ao 15. Ao comentar este evangelho, o teólogo luterano Dietrich
Bonhoeffer, mártir da fé sob a perseguição do regime nazista, traduziu assim as instruções de Jesus aos discípulos enviados em missão. Mostrai claramente que com toda a riqueza que tendes a distribuir, não desejais para vós nem a posse, nem a consideração, nem a aprovação e nem mesmo o reconhecimento. Aliás, sobre que poderíeis fundamentar vossas pretensões a tais coisas? Toda a honra que recai sobre nós a roubamos daquele a quem na verdade ela pertence, o Senhor que nos enviou. A liberdade dos enviados de Jesus deve manifestar-se em sua pobreza. Como é consolador ler as palavras de alguém que foi encarcerado, teve sua tarefa precocemente amputada, mas permanece fiel ao Evangelho de Jesus, um evangelho de simplicidade e pobreza. Bonhoeffer prossegue dizendo: o estado daquilo que os discípulos possuem está regulamentado em seus mínimos detalhes. Eles não devem fazer-se notar como mendigos vestidos de farrapos, nem ficar ao encargo dos outros como parasitas, mas revestidos da libré, da pobreza, que eles devem ir adiante, devem também ter poucas coisas consigo, como aquele que atravessa uma região com a certeza de, ao cair da noite, encontrar-se entre amigos na casa que o acolherá e lhe fornecerá o alimento necessário. Por certo, não precisam depositar esta confiança nos homens, mas naquele que os enviou e no Pai Celeste que deles cuidará. Parece ingênuo? Parece infantil? Se parece, deve andar bem raquítica a nossa fé. Se me permitem um testemunho pessoal, quando deixei o magistério para me dedicar à evangelização em tempo integral, diz o autor desse texto, Antônio Carlos Santini, nossa família experimentou um tempo de 10 anos inteiros sem salário e sem nenhuma renda fixa. E em todo esse período nada nos faltou e os 2 filhos cursaram a universidade. A serviço do Evangelho, aprendemos que providência divina não é uma lenda infantil, mas uma realidade palpável nos pequenos eventos de cada dia, e que incluía anônimas sacolas de alimentos na varanda e as doações mais imprevistas em viagens missionárias. Como conclui Dietrich Bonhoeffer, é assim que eles, os discípulos em missão, tornarão digna da fé a mensagem que anunciam, esta mensagem da soberania de Deus que faz irrupção sobre a terra. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Conforme o Salmo 56, versículo 4, em Deus confio, não temerei. Agora vamos aos santos do dia. Eu pesquiso no site revista.arautos.org. Bem, um dos santos do dia é Santo Henrique, imperador, Santo Henrique Imperador. Mas antes de falar de Santo Henrique, que pode ser uma missa de memória neste dia, vamos falar dos outros santos de 13 de julho. Vamos lá, vejamos quais são, antes de entrar na história de Santo Henrique. Santo Esdras foi sacerdote e escriba que, na volta do exílio de Babilônia, reuniu o povo hebreu disperso e dedicou-se a ensinar e pôr em prática a lei do Senhor em Israel. Santo Esdras é de 13 de julho. De 13 de julho é São Silas. Ele faleceu no século I. Foi enviado pelos apóstolos para pregar aos gentios, aos pagãos, juntamente com São Paulo e São Barnabé. Santo do dia 13 de julho é São Manuel Levampung. Foi mártir, faleceu em 1859. Pai de família que, embora preso, continuou exortando seus filhos e familiares à caridade para com seus perseguidores. Morreu decapitado em Chao Doc, no Vietnã, na Ásia. Uma santa do dia 13 de julho, Santa Clélia Barbieri, virgem, morreu em 1870.
Ardorosa devota da Eucaristia, fundou as Irmãs Mínimas de Nossa Senhora das Dores, dedicadas à catequese das moças pobres. O Papa João Paulo II a proclamou padroeira dos catequistas. Beato do dia 3 de julho é o santo Beato Tomás Tunstall, presbítero e mártir, faleceu em 1616, sacerdote beneditino condenado à morte pelo rei Jaime I da Inglaterra. Outro beato que é santo do dia 13 de julho, Beato Fernando Maria Battiglieri, presbítero, faleceu em 1893, fundou em Galeassa, na Itália, a Congregação das Servas de Maria para ajudar as famílias necessitadas e formação das jovens. Agora vamos ao santo principal deste dia 13 de julho. Em 13 de julho pode ser celebrada uma missa em memória a Santo Henrique. Então, Santo Henrique é santo de 13 de julho. Foi imperador e faleceu em 1024 em Grone, na Alemanha. Duque da Baviera e mais tarde imperador do Sacro Império Romano Germânico, foi Henrique. Grande guerreiro, lutou em várias batalhas em defesa da igreja, empenhou-se na reforma da vida eclesial e propagou a fé católica por toda a Europa. Ademais, dedicou-se inteiramente à igreja e ao papado, construiu catedrais, restaurou igrejas, fundou sedes episcopais e promoveu as reformas monásticas, além de converter Santo Estevão, rei da Hungria. Um admirável exemplo de santidade brilhou em um monarca, um rei, de fins do século X e primeiras décadas do século XI, imperador Henrique II. Se por um lado praticou a virtude da fortaleza, tão necessária para um governante na sua época, por outro lado, não deixou de manifestar bondade para com seus súditos, piedade na oração e inúmeras outras virtudes, lutou contra sua própria concupiscência, guardando a castidade até a morte, e as guerras por ele travadas não visavam senão a paz na ordem espiritual e temporal. Olha que história bonita! Obteve assim admiráveis vitórias, tanto nas lutas da vida interior, quanto nos combates contra os inimigos do Estado e da fé. Em 973, nascia Henrique, ano 973, primeiro filho do Duque da Baviera e da princesa Gisela de Borgonha, tendo sido batizado em São Wolfgang, bispo de Rosenburg, tendo sido batizado por São deixa eu ver aqui. É Wolfgang, bispo de Regensburg e religioso beneditino. Então foi esse bispo que o batizou, já então com fama de santidade. O prelado fez questão de ser ele mesmo o padrinho da criança. Olha, o próprio bispo foi o padrinho. E tomou sob os seus cuidados, quiçá discernindo o papel que desempenharia no futuro. Com apenas 22 anos, tendo morrido seu pai, sucedeu à frente do Ducado de Baviera. Por esta ocasião faleceu também Dom Wolfgang, a quem Henrique devia sua sólida educação cristã e considerava como modelo e guia. Desejoso de governar o povo com firmeza, benevolência e sabedoria, o jovem duque ia rezar com frequência junto à campa do antigo preceptor, pedindo-lhe ajuda para exercer seu cargo com perfeição. Certa noite, enquanto ali orava, o santo bispo apareceu e lhe disse: olha atentamente as letras escritas no muro junto a meu túmulo. Henrique, porém, conseguiu ler apenas estas palavras: depois de 6. Antes que ele pudesse perguntar o significado daquilo, o bem-aventurado desapareceu. Henrique deduziu que haveria de morrer dentro de 6 dias e começou a se preparar para deixar essa vida, dedicando-se quase exclusivamente à oração e à penitência.
Concluído este prazo, gozando de perfeita saúde, julgou haver-se equivocado. Não seriam 6 dias, mas 6 meses. Buscou com mais assiduidade os sacramentos e redobrou suas obras de caridade, assumindo um estilo de vida quase monacal. Contudo, os 6 meses chegaram ao fim e nada aconteceu. Seriam então 6 anos? Completou-se o tempo e a morte não veio levar o duque da Baviera, mas sim o jovem imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Otto III, falecido na Itália sem deixar descendentes. Ao saber da notícia, Henrique lembrou-se das enigmáticas palavras de São Wolfgang. Depois de 6, reveladas havia 6 anos, e compreendeu seu significado. Era ele o parente mais próximo do soberano falecido e, portanto, principal candidato a sucedê-lo no trono imperial. Em inícios de 1002, Henrique recebia de Santo Heriberto, arcebispo de Colônia, os símbolos do império. Em junho deste mesmo ano, São Vilegiso, arcebispo de Mogúncia, o coroava rei dos alemães. Em presença de grande número de bispos e nobres, naquela época não se recebia título de imperador do Sacro Império, que competia ao rei dos alemães, enquanto não fosse sagrado como tal pelo Papa, o que ocorreu apenas alguns anos mais tarde. Ao assumir o trono, Henrique se ocupava em conhecer a situação do reino e as necessidades de seus súditos, extremosa e constantemente. A sabedoria do seu governo facultava-lhe uma boa fama, pois ele reunia em si as virtudes cristãs, reais e militares, dando uma prova de que ser bom rei é um verdadeiro dom do céu. As circunstâncias daquela quadra histórica e a forma como sua eleição acontecera obrigaram-no, entretanto, a empreender contínuas lutas para manter a estabilidade do trono que legitimamente obtivera, pretendendo ter mais direito a este do que Henrique. Hermano II, duque da Suábia, saqueou a cidade e a igreja de Estrasburgo. Os conselheiros reais incitaram o santo monarca a fazer o mesmo com a igreja de Constança, nos domínios do rival, ao que ele retrucou: não permita Deus que, para castigar o arrebatamento de Hermano, eu me oponho àquele que me deu a coroa real. Saqueando Constança, em represália ao saque de Estrasburgo, eu não diminuiria minha perda, pelo contrário, a duplicaria. Além disso, é um mal arriscar a alma para conquistar um reino. Deus me coroou não para violar as igrejas, mas para punir aqueles que as violam. Antes do término daquele ano, Hermano se apresentou descalço ao rei e, genuflexo, pediu-lhe o perdão, comprometendo-se a ceder uma abadia à igreja prejudicada a fim de reparar o delito. Antes de sua eleição como rei dos alemães, ele havia se casado com Cunegunda, filha do conde de Luxemburgo, nobre dama também canonizada pela igreja. Esta rainha consorte reinou realmente com o esposo, pois ajudava a resolver os assuntos complicados da corte com uma delicadeza única. Mais do que a unidade do próprio reino, Henrique desejava a paz na Santa Igreja e empregava seu poder e autoridade para afastar dela qualquer fator de divisão. Um antipapa autoproclamado, Gregório VI, disputava a cátedra de Pedro com o legítimo papa Bento VIII. Gregório apresentou-se ao rei procurando apoio. Henrique prometeu julgar o caso segundo a justiça e o direito canônico. Por isso, em vez de apoiar suas pretensões, declarou Gregório antipapa e o proibiu de exercer em seus territórios qualquer função episcopal. Em fins de 1013, o rei e esposa encontraram-se com Bento VIII em Ravenna. Este os levou a Roma, onde entraram com toda a pompa, aplaudidos como zelosos protetores da Sé Apostólica. No dia 14 de fevereiro de 1014, o Papa ungiu e coroou Santo Henrique imperador do Sacro Império Romano-Germânico e Santa Cunegunda imperatriz. Em 1024, estando bastante enfermo e sentindo aproximar-se a morte, reuniu em torno de si todos os cortesãos, tomou a mão da Santa Imperatriz e disse a seus familiares:
Eis aqui aquela que me destes por esposa diante de Cristo. Virgem, ela me foi dada, virgem, eu a entrego nas mãos de Deus e nas vossas. Pouco tempo depois, ditou seu testamento. Como já vivia no inteiro desapego dos poderes, da glória e das riquezas deste mundo, pronta estava sua alma para receber a coroa imperecível da glória, conforme a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 4. E no dia 14 de julho daquele ano, cruzou os umbrais da eternidade. É a história de Santo Henrique II. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Ele proverá. O Deus do impossível, se for para o seu bem, Ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que diariamente responde aos nossos questionamentos, nossas dúvidas no seu canal do YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas, sim, não ou espere. Então, vamos aguardar, porque Deus fará o que é melhor para nós. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Temos que estar preparados. Se quisermos a vida eterna, eu quero. Qualquer pessoa em sã consciência quer viver por todos os séculos dos séculos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, vamos nos reconciliar com Deus, porque nós somos pecadores. Todos nós somos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.